Boa noite, alunas queridas, tudo bem? Hoje eu decidi fazer o vídeo ao invés da live, porque daí não fica travando, né? Como é uma explicação que eu vou fazer hoje, eu acho que vai ficar melhor. Aí vocês, assim que eu postar, vocês podem me fazer perguntas, eu vou estar respondendo, tá? Então, para vocês relembrarem, o meu nome é Kati, né? Sou prof ali da escola, vou ser professora de vocês. Como fazer um designer de sobrancelha correto? Existem muitos métodos na internet e, inclusive, na apostila tem uma forma de fazer o designer, mas eu vou estar mostrando um método que é super legal e bem fácil de entender. Aí, o que a gente vai precisar para fazer o designer de sobrancelha? Além de pinça, tesourinha, essas coisas. Hoje eu vou ensinar para vocês as medidas, tá? E como que a gente vai tirar as medidas? Com o paquímetro. Então, existe na internet, se vocês forem pesquisar sobre designer de sobrancelha, vocês vão ver que tem fita métrica, uma fita que tu cola na testa, que dá pra fazer com linha, que dá pra fazer com paquímetro, que dá pra fazer só com lápis, né, tirando as medidas, que dá pra fazer de diferentes formas. Eu vou ensinar pra vocês, que eu ensino para todas as minhas alunas, o paquímetro, que eu acho ele bem legal, bem fácil de fazer, lembrando das medidas, vai ser bem prazeroso de fazer o designer de sobrancelha e dá certinho. Gente, lembrando que pode ter diferenças nas medidas de um rosto para outro, né? Então, a gente nunca vai dizer que uma medida ela é exata. A gente vai dizer que aquela medida é uma média, mas como a gente tem vários tipos de formato de rosto, de tamanho, né? Tudo pode mudar. Sobrancelha tem o natural. Eu vou ensinar o que é uma média que é mais conhecida entre nós aqui brasileiros, né? Nosso formato de rosto. E que vocês vão estar podendo comprovar no próprio rosto de vocês, tá? Vamos lá? Então tá. Bom, primeira coisa, quando a minha cliente senta na cadeira e eu limpo a sobrancelha dela e começo a fazer as medidas, eu começo a medir pelo meio da sobrancelha, entre o começo de uma e o começo de outra, tá? Essa aqui, ó. Aqui, o máximo que pode ter entre elas é 2 centímetros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar o paquímetro até dar o número 2 e vou colocar aqui no meio, tá? Certinho? A minha dá certinho 2. Tem algumas sobrancelhas que vão ter menos, que vão ter 1,8, 1,7, 1,6. Isso a gente não tem muito como controlar. O que a gente tem que saber é que o máximo é 1,8. Mas, prof, como que eu vou saber se pra mim deu o máximo, se pra ela deu o mínimo? Como que a gente faz? Bom, vocês vão colocar o paquímetro nesse ossinho que tem aqui no meio, ó. Bem aqui, tá? Vai dar certinho. A minha dá 2. Dependendo, vai dar menos. Se der mais, prof, o que eu faço? No caso, não aqui, o ossinho não tem como dar mais. Mas a sobrancelha da pessoa tá mais aberta. Às vezes, ela é mais aberta pelo natural, é normal. E às vezes foi alguém que já tirou aqueles pelinhos, ou a própria pessoa acabou tirando demais. O que a gente faz? Bom, implantar pelo, a gente não pode implantar, né? Se uma outra pessoa tirar errado, às vezes a gente consegue ver os toquinhos ali, a gente não vai mexer. Mas se a pessoa tem o natural maior, a gente também não tem o que fazer. Mas a gente vai igual deixar a medida ali, marcadinho com lápis branco, a gente vai deixar a medida ali. Porque a gente vai precisar dessa medida aqui, desse ossinho, para poder fazer o resto do designer. Então, o primeiro passo vai ser marcar entre uma sobrancelha e outra. Agora, nós vamos medir o comprimento que a sobrancelha tem. Como que a gente vai medir o comprimento? A gente vai colocar o paquímetro no começo da sobrancelha, ali onde começa, e vai ver até onde ela termina, tá? Aqui, a gente tem que lembrar que, dependente do modelo de rosto, o máximo vai ser 6. O que é isso?
Pode ser que a sobrancelha tenha menos que 6, por natureza, ou por terem tirado. Aí a gente vai ter que conversar com a nossa cliente, né? Saber se ela tava tirando mais ali. Na verdade, a maioria das vezes dá pra notar. 6 centímetros, a gente vai notar que quem tem é bem aquelas pessoas bem sobrancelhuda mesmo. Tipo eu sou bem sobrancelhuda, eu tenho 6. Mas é super normal ter menos e não tem problema. Só que a gente tem que lembrar a medida que tem uma para a gente verificar se o outro lado também vai ter 6 centímetros. Ou 5,5 ou 4. Se o rosto for bem pequenininho, consequentemente a sobrancelha também vai ser menor, porque acaba que é essa largura aqui do rosto, ó. O meu rosto é um rosto grande, não combinaria uma sobrancelha curtinha. Eu, de natureza, ela já é mais comprida, certo? Então tá, marquei o início, que a gente já tinha marcado aqui, e marquei lá o final. Aí eu vou pra outra sobrancelha e eu vou marcar o mesmo tamanho que tiver essa daqui. Lembrando uma coisa, quando vocês forem fazer a medição de uma sobrancelha e da outra, vocês procurem fazer na sobrancelha que que esteja visível, que seja maior do que a outra. Qual que é a maior? Ou daqui a pouco tu olhou, essa tem 5,8 e essa tem 5,5. Vocês sempre vão ir pela maior, certo? Então, por exemplo, aqui deu 5,7 e essa deu 5,9. Qual que eu vou ir? 5,9. Aí eu vou marcar com o lapisinho branco aqui 5,9. Eu vou vir pro outro lado e vou marcar 5,9 aqui também. Por quê? Porque se foi uma pessoa que acabou tirando um pouquinho mais de pelo, aquele pelo vai crescer. Pode demorar, mas vai crescer. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Os nossos cílios, a nossa sobrancelha, elas têm um ciclo de crescimento de 21 a 90 dias. O que quer dizer isso? Desse tempo de 21 a 90 dias, os pelinhos eles vão trocando. Eles têm 3 fases: anágena, catágena e telógena. Quando eles estão na fase telógena, é a fase que o fio vai cair. Quando eles estão na fase anágena, é aquele toquinho que visivelmente tu vê que ele é toquinho. E a fase catágena é a fase normal do pelo, tá? Dentro dessas 3 fases, eles ficam alguns dias em cada fase. Então, se eu tirei um pelinho errado, eu não sei qual fase que ele tava. Se ele tava na fase catágena, por exemplo, até ele ir para a fase telógena e cair vai durante um tempo. Por isso que tem até 3 meses pro pelinho para preencher alguma falha. As falhas não se preenchem de um mês pro outro. E às vezes os profissionais de sobrancelha não sabem disso. E aí o que acontece? Tu chega lá com a sobrancelha meia torta e eles acabam estragando uma outra sobrancelha. Uma tá boa e a outra não tá. E eles acabam estragando uma sobrancelha pra tentar deixar igual a outra. Por isso que a gente nunca estraga uma sobrancelha pra deixar igual a outra. Se uma sobrancelha tá mais curtinha, a gente espera um tempo pra outra deixar crescer. E pode acontecer de aquele folículo tá tão machucado que não tá mais fazendo esse... que não vai mais crescer. Só que como nós, mulheres, somos totalmente hormonais, nossos hormônios mandam muito, conforme a gente vai tendo o ciclo do hormônio, pode ser que criem novos folículos. E às vezes as pessoas não se dão por conta disso. Delas, mas essa falha aqui não tem o que fazer, não cresce mais. Mas se a gente deixar o espaço dela ali, pode ser que algum dia venha crescer e venha preencher aquela falha. Então, voltando lá, já entendemos um pouco do crescimento do pelo, então a gente vai voltar para as medidas. Qual é a medida que tem que ter aqui? No máximo, 2. Qual é a medida que tem que ter aqui? No máximo, 6. O mínimo não tem e aqui também o mínimo não tem. Depois que eu faço isso, que olhei a medida aqui, olhei a medida aqui, eu vou medir o meu arqueado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir essa medida aqui pelo meio. Por exemplo, a minha tem 2, fácil, 1. Então, vai ficar 2, 2, 1 aqui no meio.
Nesse 1 aqui no meio, eu vou botar o paquímetro bem aqui no meio dos dois e vou puxar ele 4,5. 4,5 vai dar exatamente no meu arqueado, tá? Lembrando que essas medidas são medidas que é a média, né? Então, isso pode variar um pouco de um pouquinho pro lado, de décimos, um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Então, a gente sempre tem que respeitar a sobrancelha natural da pessoa, que a gente tá enxergando. Daqui a pouco, 4,5 deu muito pro lado, o arqueado tá mais pra cá. Mas eu olhando a pessoa, tô olhando ela ali, eu tô vendo que os dois arqueados estão um pouquinho pra cá. A gente vai respeitar o arqueado natural, porque senão a gente vai acabar atorando um pedaço dele e aqui não vai crescer porque ali não é o natural. Então, gente, é tudo a média. Eu costumo dizer nas minhas aulas, tanto de maquiagem, como de extensão de cílios, como de designer de sobrancelha, que a verdade da beleza, da área da beleza, ela não é absoluta, ela é transitória. Isso quer dizer o quê? Que não é exato para todo mundo. A gente é diferente de pessoas. Nossa turma, se tiver 10 pessoas na nossa turma, são 10 sobrancelhas diferentes, são 10 cores diferentes, são 10 larguras diferentes, são 10 espessuras diferentes e tudo isso muda. Por que que a minha sobrancelha ela é tão preenchida? Porque eu tenho pelo extremamente grosso. Então, ela acaba que a espessura dela é mais grossa, então acaba ficando mais preenchida, né? Mas a gente também, pra quem tem o pelo mais fininho, a gente vai ter a sombra, a gente vai ter a rena, a micropigmentação, tem várias coisas que dá pra fazer. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós, designers de sobrancelhas, a gente consegue trabalhar com o que a pessoa tem. A gente não consegue inventar um pelo ou implantar um pelo, tá? Então a gente não faz milagre, a gente consegue melhorar o que a pessoa tem. Isso é importante saber, porque às vezes chega uma cliente pra nós e eu quero uma sobrancelha igual a tua. Querida, só se tu fosse filha do Tony Ramos igual eu sou. Não tem o que fazer. Mas a gente pode melhorar o que ela tem, ensinar ela a pintar, usar rena, melhorar a visão dela, porque uma sobrancelha bem feita faz diferença. Vocês já viram uma sobrancelha... bom, gente, antes eu reparava muito a sobrancelha, mas agora com máscara, pior ainda, a gente aparece muito a sobrancelha na máscara. Como a gente tampa aqui, chama muita atenção pro olhar. Então, assim, faz muita diferença. E a sobrancelha, ela tem o dom de embelezar e de enfeiar. Tem muita gente que acaba parecendo ser mais velha por causa da sobrancelha. Sobrancelha muito arqueada ou muito fininha, acaba envelhecendo. Muitas pessoas, quando não me conhecem, acham que eu sou muito braba, que eu sou muito nojenta, por causa da minha expressão, que é uma expressão forte, que é uma sobrancelha grossa, e eu tenho bastante arqueada, então eu dou uma expressão forte, assim, e nem sempre, apesar que braba, eu sou um pouquinho, viu? Mas não muito. Só se pisar no meu calo. Ou se falar mal de mim... brincando. Se ligar pra diretoria da escola e falar mal de mim, eu fico, possessa. Não façam isso. Brincadeira. A gente tem personalidade diferente, né? Então pode ser que não seja todo mundo que goste de mim e tá tudo bem. Eu também não gosto de todo mundo. Brincadeiras à parte, vamos voltar pro desenho de sobrancelha. Então vamos lá, vamos recapitular? Máximo 2. Mínimo não tem. Claro que a gente dificilmente, uma sobrancelha vai ter 1 centímetro de diferença do outro. Então a gente vai medir o mínimo aqui por esse ossinho aqui, tá? Agora a espessura. Gente, a espessura é algo que a gente não tem muito o que fazer se a pessoa estiver fininha. A gente tem que respeitar, tá? Mas eu gostaria de ter a sobrancelha mais grossa. Bom, moça, você pode usar alguns produtinhos pra ajudar a aumentar os seus pelos, né? Ou infelizmente vai ter, ou felizmente vai ter que ir pra micropigmentação, porque a gente não tem muito o que fazer. Então, gente, como que a gente vai medir a espessura? A gente vai olhar qual é a sobrancelha mais grossa, tá?
Por que a gente sempre olha qual a sobrancelha mais grossa? Porque pode ter acontecido de alguém ter estragado a sobrancelha. A gente sempre tem que contar com essa possibilidade. Nós mesmos, eu mesma, quando eu tiro a minha própria sobrancelha, a gente se enxerga como no espelho. Se eu escrever uma palavra pra vocês e botar na frente da câmera ou na frente do espelho, ela vai ficar invertida, não vai? Então, quando a gente se olha no espelho, a gente enxerga invertido e às vezes isso atrapalha o designer de sobrancelha. Por isso que é melhor fazer a sobrancelha com outra pessoa, porque ela vai estar enxergando de frente, ela vai estar enxergando de um outro ângulo a sobrancelha, de um ângulo mais realista. Invertido no espelho às vezes acaba atrapalhando. Então vamos lá. Eu vou escolher a sobrancelha que eu tô vendo. Às vezes ela tem a mesma espessura, mas às vezes ela é mais fininha, uma da outra, né? Eu vou escolher a que tem mais e eu vou colocar esse lado do paquímetro, ó. Esse aqui a gente vai ver os centímetros, esse lado do paquímetro. Esse lado aqui do paquímetro, ele nem tem a marcação de milímetros, tá? Ele só tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, vou segurar ele pra não mexer e vou botar aqui do outro lado pra ver o que tá faltando, o que tá sobrando, certo? E aí, depois disso, eu vou ligar os pontos. O que é ligar os pontos? Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo a marcação dele, pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Eu vou fazer de rosa, porque eu acho que rosa vai chamar mais a atenção de vocês. Eu posso pintar essa parte de dentro aqui do paquímetro, ou fazer um risquinho com lápis. Pra vocês enxergarem bem, eu passei batom, um batom rosa pink. Mas se for o lápis branco, por exemplo, esse lápis branco, eu só vou pintar ali e colocar aqui. Ó, então eu botei aqui. Ficou tão fraquinha que eu fiquei com medo de marcar muito forte. Marquei, certo? Olha, dá pra ver bem o risquinho? Tá. Marquei ali. Sempre a gente vai marcar aqui. Marquei aqui. Tá vendo que fica a marca? Aqui eu vou fazer com o próprio lápis ali, ó. Ah, mas ficou, deu pra ver. Aqui o meio, ó, eu vou marcar aqui. Então, ficou marcado, o branco não aparece na câmera, por isso que eu não tava usando branco. Aqui, depois eu vou ligar os pontos, depois que eu faço tudo isso, que eu marco arqueado, eu vou ligar os pontos aqui. E tudo que tiver pra fora desse desenho, eu vou tirar. Difícil? Não, não é difícil não. No próximo vídeo, eu vou fazer em uma modelo. Aí vocês vão conseguir enxergar os modelos. Mas agora eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, vamos relembrar algumas coisas. Máximo 2. Aqui no máximo 6. O arqueado é 4 e 5. Aqui é pra vocês gravarem mais. Agora eu fiquei ótima com esse borro rosa na cara. Mas é só pra vocês marcarem as medidas. Não é difícil, gente. É fácil. Vocês vão amar fazer designer de sobrancelhas. Eu amo designer de sobrancelhas, porque eu acho que é um dinheiro que volta muito fácil. Tu não tem muito gasto. Tu gasta nas pinças, no seu lápis branco e no paquímetro. E a única coisa que acaba é o lápis branco. O resto, tu tem pra muitos anos. Pinça, paquímetro, tesourinha. Então é muito legal, gente. E assim, ó, tu cobrou um valor ali, por exemplo, R$20, é R$20 teu. Se tu fizer uma sobrancelha por semana, uma só, cobrando R$20, vai dar R$80 a mais pro mês pra ti. Se vocês fizerem 2 sobrancelhas por semana, vai dar o valor da parcela do curso de maquiagem. Então, olha que coisa boa. Vocês estão fazendo um curso que já vai dar um retorno financeiro para vocês se manterem no curso de maquiagem. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam fazendo o curso de designer de sobrancelha porque ele vem junto com o de maquiagem. Mas não querem designer de sobrancelha. Ai, eu não vejo a hora de começar a maquiagem, porque eu quero maquiagem. Poxa vida, tem designer de sobrancelha
Antes eu queria que fosse 2 aulas de designer de sobrancelha e já fosse pra maquiagem. Só que, gente, é um baita de um passo designer de sobrancelha, porque é o jeito que vocês conseguem se manter no curso depois. Ah, mas eu não preciso pagar o curso com o meu próprio trabalho. Ok, mas já pensou tu ter 100 reais, 200 reais por mês pra comprar maquiagem? Pra investir de maquiagem? Então, vocês estão ganhando muito fazendo designer de sobrancelha no começo. E eu desejo muito que vocês ganhem muito dinheiro, que vocês realizem o sonho de vocês de ser designer de sobrancelha, de ser maquiadora, porque é muito gostoso trabalhar com isso, trabalhar com a autoestima das pessoas. Eu acho um pouco difícil ensinar o designer de sobrancelha em mim mesmo, porque eu não me enxergo bem na câmera, né? Eu tenho um olho que eu tenho um pouquinho de dificuldade em enxergar. Então, quando eu fecho ele, eu acabo dando mancada na frente da câmera. Mas na próxima aula, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer uma sobrancelha ao vivo pra vocês enxergarem. Só que eu quis fazer esse vídeo antes pra vocês terem um pouquinho de noção e entenderem o que eu vou estar fazendo na pessoa, tá? Conseguiram gravar as medidas? Agora eu vou deixar aqui no Instagram um canal de perguntas e vocês podem responder ali pela aquela caixinha de perguntas, me fazendo perguntas sobre o designer de sobrancelha. Entenderam as medidas? Depois que vocês me responderem, que vocês fizerem perguntas, eu vou explicar para vocês o que a gente faz depois das medidas, certo? Beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui todas as perguntinhas de vocês.